Ela fala assim: e aconteceu, ao passar do tempo, que o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E eles clamavam, o seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos. E Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel e Deus atentou para eles. Amém. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quando José morre, é levantado um rei no Egito que não se lembrava mais das coisas do tempo de José. E ele vendo que o povo de Israel era um povo que se multiplicava muito, ele temia, ele pensava, olha, esse povo vai se multiplicar muito e eles podem contentar contra nós. Então vamos matar todos os meninos, vamos multiplicar o trabalho para que eles não cresçam, eles não fortaleçam. Mas entenda, irmãos, quanto mais Faraó dava trabalho, quanto mais Faraó maltratava os israelitas, mais os israelitas eles se multiplicavam, mais os israelitas cresciam na minha vida e na tua vida. Quanto mais vem prova para mim e para você, quanto mais vem deserto, mais a gente se multiplica, mais a gente cresce, mais a gente se eleva no reino espiritual. Porque Deus coloca a prova na minha e na tua vida para que a gente venha crescer. Porque prova é crescimento, prova não é castigo, prova é sempre crescimento. Sempre a gente vai sempre evoluir nas provas, num deserto. E foi isso que aconteceu. O povo, aleluia, de Israel, quanto mais Faraó maltratava aquele povo, mais aquele povo crescia. Só que entenda, ele chegou para aquele povo e falou para as parteiras, olha, todas as crianças nascidas de homens, eles serão mortos. Não deixe que nasça nenhum, e todas as mulheres vão nascer, vão ficar vivas. Só que entenda que, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Faraó pega todos os meninos e joga no rio Nilo. Só que a Bíblia vai nos dizer que Deus atentou, ouviu o clamor do povo. Mas para Deus libertar um povo, Deus precisa levantar um. Aleluia. Deus levanta Moisés. A Bíblia vai nos dizer que Faraó tentou de tudo. No mesmo rio, aonde os meninos eram jogados, foi aonde Moisés foi retirado. Aleluia. Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Jó 42, os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém. Somos nós que nos frustramos com as nossas decisões erradas. A Bíblia vai nos dizer que nasce Moisés. Moisés, a irmã de Moisés, a Bíblia diz que a mãe de Moisés, vendo que Moisés era um formoso, após os 3 meses ela não conseguiu mais sustentar, ela jogou Moisés, colocou Moisés na manjedoura e soltou no rio. A própria filha de Faraó pega Moisés e leva para a casa de Faraó, para o palácio. Faraó foi um homem criado, Moisés foi um homem criado no palácio de Faraó. Passasse 40 anos, Moisés então vendo, aleluia, aquele povo egípcio maltratando o seu povo, ele mata um egípcio em terra. A Bíblia vai nos dizer que ele temendo, Faraó tentando matar Moisés, foge para o deserto, mas entenda que tudo é permissão de Deus. Deus cria a situação na minha e na tua vida para que a gente venha fazer a vontade dele. Deus, aleluia, Moisés vai então para o deserto. Passa 40 anos no deserto, Deus se revela para Moisés no deserto, numa sarça ardente. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, eu tenho um povo, Moisés, que está lá no Egito clamando. Eu me atentei para aquele povo, Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés, vendo aquela sarça que se queimava, mas não se consumia, Moisés foi chegando para perto da sarça, na curiosidade, porque Deus, quando ele se revela para mim e para você, ele desperta uma curiosidade, mas entenda que não é de qualquer jeito. Chega um certo momento que Deus quer de mim e de você um compromisso. E quando Moisés foi chegando para perto da sarça, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, tira o chinelo dos teus pés, pois a terra que tu pisa é terra santa. Eu lendo Bíblia, eu vim entender, lá no livro de Ruth, capítulo 4, no versículo 7, vai nos dizer que naquela época, as pessoas tiravam o chinelo dos pés para assumir um compromisso. Deus estava falando para Moisés, Moisés, tem um povo aí cativo para ser liberto, mas entenda que não é de qualquer jeito, assume um compromisso comigo, Moisés, pois o povo é meu e não é de qualquer jeito. Deus está falando, irmãos, assume um compromisso. Esse 2024 está chegando, mas Deus ele não quer apenas oração da gente, ele quer compromisso, porque não adianta a gente clamar a Deus sem um compromisso. A gente quer tirar um marido, quer tirar a esposa, quer tirar um filho do álcool, da droga, da prostituição.
quer tirar um parente que está cativo, prisionado nas garras de Satanás, mas às vezes, na maioria das vezes, nós não temos um compromisso com Deus. Deus quer fazer algo por mim, por você, mas Ele quer de mim, de você, um compromisso. É isso que Deus quer, compromisso. Sabe, vai dizer que Moisés tira o chinelo dos pés e vai. Aí eu te falo, a promessa foi feita para Moisés. A Bíblia vai nos dizer no livro de Aleluia, no livro de Josué, no seu capítulo 5, no 13. A Bíblia vai nos dizer que Josué, quando Moisés tira o povo do Egito para entregar o que na terra prometida, quando Deus estava cumprindo com a promessa que fez lá para Moisés no livro de Êxodo, quando Moisés está entrando de frente com Canaã, de frente com a cidade, que a terra prometida, aparece um comandante do exército de frente com Moisés com espada desembanhada. Moisés chega para aquele comandante e fala assim: quem és tu? Tu és amigo ou tu és inimigo? Ele responde: nenhum e nem outro. Eu sou comandante do exército de Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando Josué ouve aquela palavra, ele se cai prostrado no chão e ele fala: o que queres de mim? Ele chega para Josué e fala assim: ó, tira o chinelo dos teus pés. O que ele está falando? Não é só a gente se prostrar diante de Deus, é um compromisso que Deus quer comigo e com você. Não adianta a gente se prostrar sem ter um compromisso com Deus. Deus, Ele quer de mim e de você um compromisso. A Bíblia vai dizer que automaticamente, no mesmo tempo, quando Ele ouve aquela palavra, Ele se prostra e Ele obedece. A Bíblia diz que Ele obedece, porque a gente não pode fazer nada sem obediência. Deus, Ele não pode cumprir promessas na minha e na tua vida sem obediência. Ele dá livramento, como eu disse da última vez, que Deus, Ele livrou aquele povo, ele entrou com justiça contra o povo de Israel, o povo estava rebelde, seco, Ele entra com justiça, mas dá vitória na desobediência. Eu te garanto que Deus não dá, nem tudo é Deus. Satanás sim. Quando tu estiver fazendo a vontade de Satanás, ele está batendo palma e está te elevando, porque a Bíblia vai nos dizer, já falei milhões de vezes, Mateus capítulo 4, Satanás pega Jesus e bota no monte mais alto. Satanás também eleva, mas não sustenta. Quem nos sustenta é Deus. Então Deus, nesse início de campanha hoje, eu quero dizer para os irmãos que a gente venha ter compromisso. Porque não adianta a gente estar 12 dias no propósito, não adianta a gente começar um ano sem um compromisso com Deus. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, irmão. Não é fácil, irmão. Eu gosto muito de trazer uma mensagem de vitória 2024, mas não existe vitória sem compromisso, não existe vitória sem renúncia, não existe. Nós temos que renunciar ao nosso eu, porque o verdadeiro evangelho é a verdadeira renúncia. A Bíblia vai nos dizer que existia um jovem, chegou para Jesus e falou: mestre, o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? Um jovem rico. Ele falou bem assim: cumpra os mandamentos. Ele falou: mas eu já faço isso desde a minha infância. Aí Jesus olha para ele e fala: então vende tudo que tu tem e dá para os pobres. A Bíblia diz que ele se retira triste. Sabe por quê? Porque nós não queremos renunciar ao nosso eu. Nós não queremos renunciar à nossa vontade. A Bíblia vai nos dizer: aonde está o teu coração e está o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Está o teu tesouro. Então que o nosso coração venha estar em Deus. Porque esse mundo aqui a gente não leva nada, tudo isso aqui é passageiro. A verdadeira vitória, nosso nome está escrito no livro da vida. E não é fácil renunciar ao nosso eu, mas é prazeroso. É prazeroso a gente estar na presença de Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade, e a gente olhar para o lado, olhar para o outro e ver as bênçãos de Deus se cumprir em nossa vida. A gente vê a libertação de um irmão, de uma irmã, a gente vê a libertação do nosso filho caminhando com Deus, a gente vê a nossa libertação, a nossa caminhada, as nossas atitudes diante de Deus. Essa é a verdadeira vitória da vida. Aleluia. Então, eu quero agradecer a minha rica oportunidade e falar para os irmãos: vamos ter compromisso com Deus nesse ano 2024 para que as promessas de Deus se cumpram na minha e na tua vida. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço.